Começar o dia em oração não é apenas uma tradição religiosa, é a decisão mais sábia que podes tomar para a tua vida. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus logo pela manhã é dizer: Senhor, sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso, sem ti eu nada tenho. É uma rendição formosa que traz paz profunda ao coração. Muitas pessoas começam o dia já preocupadas com 1000 coisas, já ansiosas pelo que pode dar errado, já sobrecarregadas antes mesmo de sair de casa. Mas quando oramos ao despertar, estamos a entregar cada detalhe, cada preocupação, cada desafio nas mãos daquele que tem todo o poder. Não estamos a pedir que Deus abençoe os nossos planos. Estamos a pedir para conhecer e seguir os planos perfeitos que Ele tem para nós. Há uma diferença enorme entre viver por conta própria e viver sob a bênção de Deus. Quando vives por conta própria, carregas todo o peso sozinho. Tomas decisões baseadas apenas no que vês, enfrentas os problemas com as tuas próprias forças limitadas. Mas quando vives sob a bênção de Deus, experimentas uma realidade completamente diferente. Há uma cobertura espiritual sobre ti, a sabedoria que não vem de ti mesmo, há portas que se abrem sem que precises forçá-las, a provisão que aparece de formas inesperadas, a proteção contra perigos que nem sequer vês. O salmista Davi, um homem que enfrentou gigantes, leões, ursos, exércitos inimigos e traições terríveis, sabia o segredo de começar cada dia com Deus. No Salmo capítulo 5, versículos 3, ele declara: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Davi não esperava até estar em apuros para buscar a Deus. Ele buscava o Senhor antes de qualquer coisa acontecer. Apresentava a sua oração logo cedo e ficava na expectativa de ver como Deus ia agir. Esta é a atitude de fé que transforma vidas. Não é esperar que tudo dê errado para então clamar. É começar o dia dizendo: Senhor, eu te busco primeiro porque sei que em ti está tudo o que preciso. Quantas batalhas poderias evitar se começasses o dia em oração? Quantas decisões erradas poderias corrigir se buscasses a direção de Deus antes de agir? A palavra de Deus nos mostra em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, uma verdade linda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã traz misericórdias novas. Cada amanhecer é uma oportunidade fresca de experimentar a fidelidade de Deus. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quantas vezes falhaste, não importa quão difícil foi a semana passada. Hoje é um novo dia e Deus está pronto para derramar sobre ti bênçãos renovadas, mas precisas posicionar-te para receber. E como te posicionas? Através da oração matinal. Quando oras pela manhã, estás a abrir o teu coração para que a graça de Deus flua livremente na tua vida. Estás a declarar que dependes completamente dele. Estás a convidar a presença do Espírito Santo para te guiar em cada passo. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: Levantando-se de madrugada, ainda bem escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, que é perfeito e poderoso, sentia necessidade de buscar ao Pai logo cedo, quanto mais nós que somos frágeis e limitados. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece.
Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e cheios de expectativa. Senhor, reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos vem das Tuas mãos generosas. Cada novo dia é um presente Teu. Cada respiração é prova da Tua misericórdia. Cada oportunidade é resultado da Tua graça. Obrigado por nos permitires acordar hoje. Obrigado por nos dares mais uma chance de viver, de amar, de servir, de crescer. Pai, nós Te buscamos em primeiro lugar porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança. Derrama sobre nós, neste momento, a Tua presença poderosa. Que o Teu Espírito Santo encha cada coração que está a ouvir esta oração agora mesmo. Toca com poder, Senhor. Onde há tristeza, traz alegria. Onde há desânimo, traz ânimo renovado. Onde há medo, traz coragem. Onde há dúvida, traz certeza da Tua fidelidade. Senhor, nós entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Cada hora, cada minuto, cada segundo pertence a Ti. Pai, pedimos que nos guies em cada decisão que tomarmos hoje. Que nenhuma palavra saia da nossa boca sem que seja aprovada por Ti. Que nenhum passo seja dado sem que seja dirigido por Ti. Que nenhum pensamento habite na nossa mente sem que seja filtrado pela Tua verdade. Senhor, sabemos que o inimigo quer roubar, matar e destruir, mas Tu vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Declaramos que este dia será vivido em abundância, na Tua presença, debaixo da Tua bênção. Onde o inimigo planejou mal, Tu transformarás em bem. Onde ele preparou armadilhas, Tu abrirás caminhos. Onde ele sembrou desgraça, Tu colherás bênção. Pai, cobre cada pessoa que está a ouvir esta oração com o Teu sangue precioso. Que o sangue de Jesus Cristo seja um escudo protetor ao redor de cada um. Protege-nos de acidentes, de doenças, de violência, de todo o mal. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor e nos guardem em todos os nossos caminhos. Senhor, pedimos proteção especial sobre as nossas famílias. Protege os nossos filhos nas escolas, nas ruas, em todos os lugares onde estiverem. Que nenhum mal os toque, que nenhum perigo os alcance. Coloca ao redor deles uma muralha de fogo que nenhuma força das trevas possa atravessar. Protege os nossos cônjuges nos seus trabalhos, nos seus compromissos, nas suas jornadas. Que voltem para casa em segurança. Protege os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, todos aqueles que amamos. Senhor, pedimos que abençoes o nosso trabalho hoje. Se temos emprego, que sejamos excelentes no que fazemos, não para agradar aos homens, mas para Te glorificar. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que o nosso caráter seja íntegro, que o nosso testemunho seja poderoso. Se estamos a procurar emprego, abre portas, Senhor. Cria oportunidades onde parece não haver nenhuma. Conecta-nos com as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo. Que hoje seja o dia em que receberemos aquela ligação, aquele e-mail, aquela resposta que tanto esperamos. Se temos negócios próprios, derrama prosperidade sobre o nosso trabalho. Multiplica os nossos clientes, aumenta as nossas vendas, expande as nossas fronteiras, dá-nos ideias criativas, estratégias eficazes, sabedoria para administrar bem tudo o que nos confias. Pai, toca as nossas finanças com o Teu poder. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, traz quitação.
onde há desperdício, traz administração sábia. Ensina-nos a honrar-te com as nossas primícias, a dizimar fielmente, a ofertar com alegria. Que o nosso coração não esteja apegado ao dinheiro, mas sim a ti. Que usemos os recursos que nos dás para abençoar outros, para fazer a diferença no reino, para ser canal de bênção. Senhor, abre as janelas dos céus sobre nós, conforme prometeste em Malaquias. Derrama bênção sem medida, bênção que transborda, bênção que alcança não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Que experimentemos a tua provisão sobrenatural. Pai, pedimos saúde para os nossos corpos. Onde há doença, traz cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há enfermidade, traz restauração completa. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Toca com o teu poder cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Que tudo funcione perfeitamente conforme tu criaste. Para aqueles que hoje enfrentam tratamentos médicos, que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles que aguardam exames, que as notícias sejam boas. Para aqueles que sofrem com doenças crônicas, que experimentem melhoria significativa. Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se curaste no passado, podes curar agora. Se fizeste milagres antigamente, podes fazer milagres hoje. Declaramos cura, declaramos saúde, declaramos vida plena. Pai, pedimos que cures também as feridas emocionais. Há pessoas que carregam dores profundas na alma, traumas do passado, mágoas que não cicatrizaram, rejeições que ainda doem. Senhor, só tu podes tocar nestas áreas tão sensíveis e trazer cura verdadeira. Restaura os corações quebrantados, consola os aflitos, levanta os caídos. Onde há depressão, traz alegria. Onde há ansiedade, traz paz. Onde há angústia, traz descanso. Enche o vazio que muitos sentem com a tua presença. Mostra a cada pessoa o quanto ela é amada por ti, o quanto é valiosa aos teus olhos, o quanto é especial no teu coração. Pai, pedimos sabedoria para enfrentar os desafios deste dia. A tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Senhor, nós pedimos sabedoria. Dá-nos discernimento para distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o importante do urgente. Que não sejamos enganados por aparências, que não sejamos seduzidos por atalhos, que não sejamos desviados por propostas tentadoras, mas prejudiciais. Guia-nos pelo caminho reto, pelo caminho seguro, pelo caminho que conduz à vida. Senhor, pedimos que guardes a nossa língua. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que abençoem e não amaldiçoem. Ajuda-nos a falar a verdade em amor, a ser firmes, mas gentis, a corrigir quando necessário, mas sempre com graça. Que não pequemos com a nossa boca, que não fofoquemos, que não julguemos, que não critiquemos destrutivamente. Que as palavras que saem dos nossos lábios sejam agradáveis a ti e úteis para quem as ouve. Pai, pedimos que enchas o nosso coração de amor. Amor genuíno, amor sacrificial, amor que reflete o teu caráter. Ajuda-nos a amar aqueles que são fáceis de amar e também aqueles que são difíceis. Ajuda-nos a perdoar quem nos ofendeu, a abençoar quem nos amaldiçoou, a fazer o bem a quem nos fez mal. Que sejamos instrumentos do teu amor neste mundo cheio de ódio. Senhor, pedimos que uses as nossas vidas para fazer diferença onde estivermos. Que sejamos luz nas trevas, sal que preserva, fermento que transforma. Que o nosso testemunho seja tão poderoso que outros queiram conhecer o Deus que servimos. Que a nossa alegria seja tão genuína que desperte curiosidade. Que a nossa paz seja tão profunda que cause admiração. Que o nosso amor seja tão real que toque corações. Pai, pedimos que abençoes os nossos relacionamentos, fortalece os casamentos,
Restaura os namoros que estão em crise. Cura as amizades que foram feridas. Que haja harmonia nos nossos lares, compreensão nas nossas famílias, respeito nos nossos convívios. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz reaproximação. Senhor, pedimos especialmente pelas crianças. Protege a inocência delas, guarda a pureza delas, dirige o futuro delas. Que cresçam no teu temor, que se desenvolvam na tua palavra, que sejam uma geração que te honra. Livra-as das influências negativas, das más companhias, dos perigos da internet e das redes sociais. Pai, pedimos pelos jovens que estão a enfrentar tantas pressões neste mundo. Dá-lhes força para resistir às tentações, coragem para se posicionarem pela verdade, sabedoria para fazerem escolhas corretas, que não sejam levados por modismos passageiros, mas que estejam firmados na rocha que é Cristo. Senhor, pedimos pelos idosos, que tenham saúde, que tenham dignidade, que tenham alegria nos seus últimos anos, que não se sintam inúteis ou descartados, mas que saibam o quanto são importantes e amados. Usa a experiência deles para abençoar as gerações mais novas. Pai, pedimos por aqueles que estão a passar por provações severas neste momento. Há pessoas ouvindo esta oração que estão no vale mais escuro das suas vidas, que perderam a esperança, que não veem saída. Senhor, manifesta-te a eles de forma poderosa. Mostra que tu estás presente mesmo quando não conseguem te sentir. Que saibam que tu nunca os abandonaste e nunca os abandonarás. Que esta provação está a produzir neles um peso eterno de glória muito maior. Que em breve verão a recompensa da sua fé. Senhor, pedimos por aqueles que perderam entes queridos recentemente. Consola-os com o teu consolo, que excede todo o entendimento. Que saibam que os seus amados que partiram em ti estão na tua presença. Que não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais sofrimento. Que um dia haverá o reencontro glorioso. Até lá, sustenta-os, fortalece-os, não permitas que afundem na tristeza. Pai, pedimos por aqueles que estão a lutar contra vícios. Liberta-os, Senhor. Quebra as cadeias do alcoolismo, da dependência química, da pornografia, do jogo, de tudo o que os escraviza. Dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para admitir que precisam de socorro, perseverança para continuar na luta mesmo quando houver recaídas. Que saibam que em ti há poder para vencer qualquer vício, para quebrar qualquer corrente, para destruir qualquer fortaleza. Senhor, pedimos por aqueles que estão desempregados. Abre portas de emprego, cria oportunidades, conecta-os com as pessoas certas. Que não desanimem na espera, que continuem a buscar, que mantenham a esperança viva, que em breve celebrem a provisão que tu vais enviar. Pai, pedimos por aqueles que têm negócios em dificuldade. Derrama criatividade, estratégias novas, clientes novos, recursos novos. Que vejam a virada financeira que tanto esperam. Que experimentem a multiplicação sobrenatural que só tu podes fazer. Senhor, pedimos por aqueles que estão a enfrentar processos judiciais. Que a justiça seja feita, que a verdade prevaleça, que o resultado seja favorável. Dá-lhes paz durante a espera, confiança de que tu estás no controle, certeza de que tu peleja as suas batalhas. Pai, pedimos por aqueles que estão a enfrentar perseguição por causa da fé. Fortalece-os, Senhor. Que não neguem o teu nome, que não recuem diante das ameaças, que permaneçam firmes até o fim. Recompensa-os pela fidelidade deles. Mostra-lhes que vale a pena sofrer por ti. Senhor, pedimos pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Protege-os, supre as necessidades deles, usa-os poderosamente para expandir o teu reino. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho.
Que multidões sejam salvas através do ministério deles. Pai, pedimos pelos pastores e líderes das igrejas. Dá-lhes sabedoria para pastorear o teu rebanho, coragem para pregar a verdade sem concessões, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo. Guarda as famílias deles, supre as necessidades deles. Que sejam fiéis ao chamado até o fim. Senhor, pedimos por aqueles que se afastaram da fé. Traz de volta os filhos pródigos, que ouçam a tua voz chamando, que sintam saudades da casa do Pai, que tenham coragem de voltar, que saibam que tu os esperas de braços abertos, que não há condenação, mas sim perdão, que não há rejeição, mas sim festa. Pai, pedimos por aqueles que ainda não te conhecem. Abre os olhos espirituais deles, para que vejam a verdade. Quebra a dureza dos corações deles. Envia obreiros ao caminho deles. Cria circunstâncias que os levem a buscar-te. Que hoje seja o dia da salvação para muitos. Senhor, pedimos que desperte a igreja. Que saiamos da mornidão, da acomodação, da religiosidade vazia. Que voltemos ao primeiro amor, à paixão genuína por ti, ao zelo pela tua casa. Que sejamos a igreja que tu sonhaste. Pai, pedimos que uses este dia para nos moldar mais à imagem de Cristo. Que sejamos mais parecidos com Jesus a cada dia que passa. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que o nosso caráter reflita o caráter dele. Que as nossas atitudes sejam como as atitudes dele. Senhor, pedimos que nos enchas com o teu Espírito Santo. Que não vivamos pela carne, mas pelo Espírito. Que manifestemos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que operem em nós os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Pai, pedimos que guardes a nossa mente de pensamentos negativos, de preocupações excessivas, de medos infundados. Que enchamos a nossa mente com a tua palavra, com pensamentos puros, com coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Que tenhamos a mente de Cristo. Senhor, pedimos que nos deis um coração grato, que não reclamemos das circunstâncias, mas que agradeçamos em tudo. Que vejamos as bênçãos em vez dos problemas, as oportunidades em vez dos obstáculos, as vitórias em vez das derrotas. Pai, pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez, que não carreguemos as preocupações de amanhã hoje, que confiemos que assim como tu cuidaste de nós até aqui, continuarás a cuidar. Que saibamos que cada dia tem a sua própria dificuldade e também a sua própria provisão de graça. Senhor, pedimos que uses as dificuldades deste dia para nos fortalecer. Que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento. Cada problema, uma chance de ver o teu poder. Cada obstáculo, um degrau para subir mais alto. Que não desperdices nenhuma das nossas dores, que tudo coopere para o nosso bem. Pai, pedimos que nos des coragem para enfrentar o que vier, que não recuemos diante dos gigantes, que não fujamos das batalhas, que não desistamos quando ficar difícil. Que saibamos que se tu estás conosco, somos mais do que vencedores, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, pedimos que abençoes as nossas casas, que os nossos lares sejam santuários onde a tua presença habita, onde o teu nome é honrado, onde a tua palavra é obedecida. Que haja paz dentro das nossas paredes, alegria nos nossos ambientes, amor nos nossos relacionamentos. Pai, pedimos que protejas as nossas casas de toda a invasão espiritual. Que nenhum espírito maligno tenha permissão de entrar, que nenhuma maldição tenha efeito, que nenhuma bruxaria tenha poder. Selamos as nossas casas com o sangue de Jesus. Declaramos que as nossas casas pertencem ao Senhor. Senhor,
pedimos que abençoes os nossos vizinhos, que sejamos luz para eles, que o nosso testemunho os alcance, que a nossa vida os inspire. Dá-nos oportunidades de compartilhar o Evangelho com eles, de servi-los em amor, de mostrar-lhes quem Tu és através das nossas ações. Pai, pedimos que abençoes a nossa cidade, que haja transformação social, que a violência diminua, que a corrupção seja exposta, que a justiça prevaleça. Levanta líderes íntegros, governantes tementes a Ti, autoridades que buscam o bem comum. Que a Tua vontade seja feita na nossa cidade, assim como é feita no céu. Senhor, pedimos que abençoes o nosso país, que haja paz, prosperidade, desenvolvimento justo, que as divisões sejam curadas, que a unidade seja restaurada, que o respeito mútuo seja praticado. Usa-nos como agentes de transformação na nossa nação. Pai, pedimos pelos que governam. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões corretas, integridade para resistir à corrupção, compaixão para cuidar dos mais vulneráveis, que governem com justiça, que legislem com sabedoria, que julguem com equidade. Senhor, pedimos pelos profissionais de saúde. Dá-lhes força para continuar servindo, sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente. Protege-os de doenças, guarda as famílias deles, recompensa o sacrifício deles. Pai, pedimos pelos educadores, dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor pela vocação deles, que formem não apenas profissionais competentes, mas também cidadãos éticos, pessoas de caráter, indivíduos que fazem diferença positiva na sociedade. Senhor, pedimos pelos que trabalham na segurança pública. Protege os policiais, os bombeiros, os guardas, todos os que arriscam as suas vidas para proteger as nossas. Que voltem em segurança para as suas casas todos os dias. Dá-lhes sabedoria para agir com justiça e misericórdia. Pai, pedimos por aqueles que estão nas prisões, que encontrem arrependimento genuíno, que experimentem a Tua graça transformadora, que tenham oportunidade de recomeçar. Senhor, pedimos por aqueles que vivem nas ruas, provê abrigo, comida, dignidade. Usa a igreja para alcançá-los com amor prático, que encontrem não apenas ajuda material, mas também esperança espiritual, que conheçam o Teu amor que restaura vidas completamente destruídas. Pai, pedimos pelas vítimas de violência. Consola-as, sara as feridas delas, faz justiça por elas. Que não fiquem marcadas para sempre pelos traumas, que experimentem cura profunda, que voltem a confiar, a sorrir, a viver plenamente. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem com doenças mentais. Toca a mente deles com o Teu poder curador. Que encontrem o tratamento adequado, os profissionais certos, o apoio necessário. Quebra o estigma que existe ao redor da saúde mental. Que as pessoas entendam que procurar ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Pai, pedimos por aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que dias melhores virão. Coloca pessoas no caminho deles que possam ajudar, que possam ouvir, que possam cuidar. Que nenhuma vida seja perdida para o desespero. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam discriminação por causa da raça, da origem, da condição social. Dá-lhes força para suportar a injustiça, coragem para lutar pelos seus direitos, esperança de que um dia haverá igualdade verdadeira. Usa-nos para combater todo o tipo de preconceito, para promover a justiça, para defender os oprimidos. Pai, pedimos pelos refugiados e imigrantes. Protege-os nas jornadas perigosas, provê as necessidades básicas deles, abre portas de oportunidade, que encontrem acolhimento, que sejam tratados com dignidade, que possam reconstruir as suas vidas em segurança. Senhor,
pedimos pelo meio ambiente que tu criaste. Perdoa-nos pela destruição que causamos. Dá-nos sabedoria para cuidar melhor da criação. Que haja equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Que as gerações futuras também possam desfrutar das belezas naturais que tu fizeste. Pai, pedimos que prepares o nosso coração para a tua volta. Que vivamos cada dia como se fosse o último, que estejamos prontos a qualquer momento, que não sejamos apanhados de surpresa, que sejamos encontrados fiéis quando voltares. Vem, Senhor Jesus. Senhor, pedimos que este dia seja marcado pela tua glória, que em tudo o que fizermos, em tudo o que dissermos, em tudo o que pensarmos, tu sejas glorificado. Que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que a nossa vida seja um louvor contínuo a ti. Pai, entregamos este dia nas tuas mãos. Confiamos que tu vais nos guiar, nos proteger, nos abençoar. Que seja feita a tua vontade em cada detalhe. Que o teu reino venha, que o teu nome seja santificado. Que hoje seja um dia de vitórias, de conquistas, de alegrias. Mas acima de tudo, que seja um dia vivido na tua presença, para a tua glória, segundo o teu propósito. Cobre-nos com o teu sangue precioso, sela-nos com o teu Espírito Santo, guarda-nos no teu amor perfeito, que nada nos separe de ti. Que terminemos este dia mais perto de ti do que começamos. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja renovada, que o nosso amor por ti seja aumentado. Obrigado, Pai, porque tu ouves as nossas orações. Obrigado porque tu és fiel para cumprir as tuas promessas. Obrigado porque podemos confiar em ti completamente. Pai, pedimos que nos dês sensibilidade espiritual para discernir a tua voz. Que saibamos distinguir entre os nossos pensamentos a voz do inimigo e a tua voz. Que não sejamos enganados por falsas revelações. Que não sejamos desviados por doutrinas estranhas. Que estejamos firmados na tua palavra, que é a verdade imutável. Senhor, pedimos que uses as nossas experiências, tanto boas quanto más, para nos ensinar. Que aprendamos as lições que precisamos aprender, que não repitamos os mesmos erros, que cresçamos em maturidade espiritual, que cada situação seja uma oportunidade de conhecer-te melhor. Pai, pedimos que nos deis um coração compassivo, que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio, que não passemos de largo quando vemos alguém em necessidade, que sejamos como o bom samaritano, prontos a ajudar mesmo quando for inconveniente, mesmo quando custar algo. Senhor, pedimos que nos livres do orgulho, que reconheçamos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de ti. Que não nos gloriemos nas nossas conquistas como se fossem resultado apenas do nosso esforço. Que sejamos humildes, que sirvamos aos outros, que consideremos os outros superiores a nós mesmos. Pai, pedimos que nos livres da inveja, que nos alegremos com o sucesso dos outros, em vez de sentir ciúmes. Que saibamos que tu tens bênçãos específicas preparadas para cada um de nós, que não precisamos competir, que há abundância suficiente para todos. Senhor, pedimos que nos livres da amargura, que não guardemos rancor, que não alimentemos ressentimentos, que perdoemos rapidamente, que saibamos que segurar a mágoa só nos faz mal, que o perdão nos liberta. Ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste. Pai, pedimos que nos livres da ansiedade, que não fiquemos preocupados com o amanhã, que não carreguemos fardos que não nos pertencem, que lancemos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós, que descansemos na tua soberania, que confiemos nos teus planos. Senhor, pedimos que nos livres do materialismo, que não amemos o dinheiro, que não acumulemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, que ajuntemos tesouros no céu,
que investamos no que é eterno, que usemos os recursos materiais para fins espirituais. Pai, pedimos que nos livres da preguiça, que sejamos diligentes no que fazemos, que trabalhemos com excelência, que não desperdicemos o tempo que Tu nos dás. Que saibamos que o tempo é um presente precioso e que devemos usá-lo sabiamente. Senhor, pedimos que nos livres da impureza. Guarda os nossos olhos do que não devem ver, os nossos ouvidos do que não devem ouvir, a nossa mente do que não deve habitar nela. Que fujamos da imoralidade sexual, que honremos o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Pai, pedimos que nos livres da mentira. Que sejamos pessoas de palavra, que a nossa sim seja sim e o nosso não seja não. Que falemos a verdade mesmo quando for difícil, que tenhamos integridade em todas as áreas da vida. Que a nossa reputação seja de pessoas confiáveis. Senhor, pedimos que nos livres da hipocrisia, que não sejamos uma pessoa na igreja e outra pessoa fora dela. Que a nossa vida privada esteja alinhada com a nossa confissão pública. Que sejamos autênticos, genuínos, transparentes. Pai, pedimos que nos enchas de alegria, não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti. A alegria que permanece mesmo nas tribulações, que sustenta mesmo nas dificuldades, que brilha mesmo na escuridão. Senhor, pedimos que nos enchas de paz, a paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz que não faz sentido aos olhos humanos, mas que é real e poderosa. A paz que vem de saber que Tu estás no controle. Pai, pedimos que nos enchas de esperança, que não desanimemos diante das dificuldades, que não percamos a fé quando a resposta demorar, que não desistamos quando o caminho parecer impossível, que saibamos que a nossa esperança está em Ti e que Tu nunca falhas. Senhor, pedimos que nos enchas de amor, o amor que Tu tens por nós e que queremos ter pelos outros. O amor que é paciente, benigno, que não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que nunca falha. Pai, pedimos que nos uses como instrumentos de cura, que através de nós Tu toques vidas feridas, que através das nossas palavras Tu confortes corações aflitos, que através das nossas ações Tu demonstres o Teu amor. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Senhor, pedimos que nos uses como instrumentos de reconciliação, que levemos a mensagem de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que sejamos embaixadores de Cristo, que façamos apelo às pessoas para que se reconciliem com Deus e umas com as outras. Pai, pedimos que nos uses como instrumentos de esperança. Que levemos luz onde há trevas, que levemos alegria onde há tristeza, que levemos vida onde há morte, que as pessoas vejam em nós a diferença que Cristo faz e queiram experimentar essa transformação também. Senhor, pedimos que nos uses como instrumentos de mudança, que não nos conformemos com a injustiça, que não aceitemos a opressão como normal, que lutemos pelo que é certo. Que sejamos sal e luz, que influenciemos positivamente a sociedade ao nosso redor. Pai, pedimos que abençoes os nossos sonhos, os sonhos que Tu colocaste no nosso coração, os sonhos que estão alinhados com o Teu propósito. Dá-nos sabedoria para persegui-los, recursos para realizá-los, perseverança para não desistir. Que vejamos os nossos sonhos se tornarem realidade no Teu tempo perfeito. Senhor, pedimos que guardes os nossos relacionamentos de amizade, que tenhamos amigos verdadeiros, que sejam ferro que afia ferro, que nos encorajem na fé, que nos corrijam quando necessário, que caminhem conosco nas alegrias e nas tristezas. Pai, pedimos que abençoes os solteiros, que não se sintam incompletos, que saibam que em Ti são completos.
Se é da tua vontade que se casem, prepara-os e prepara a pessoa certa para eles. Se é da tua vontade que permaneçam solteiros, que encontrem plenitude e propósito nesse estado. Senhor, pedimos que abençoes os casais que estão a namorar, que o namoro seja um tempo de conhecimento mútuo, de crescimento espiritual, de preparação para o casamento. Que guardem a pureza, que honrem a Ti no relacionamento, que busquem a Tua vontade antes de dar passos importantes. Pai, pedimos que abençoes os noivos que estão a preparar o casamento. Que o foco não esteja apenas na festa, mas na construção de um matrimônio sólido. Que busquem aconselhamento, que alinhem expectativas, que estabeleçam o casamento sobre a rocha que é Cristo. Senhor, pedimos que abençoes os recém-casados. Que o período de adaptação seja suave, que aprendam a viver juntos em harmonia, que construam tradições familiares bonitas, que o amor cresça a cada dia, que a intimidade se aprofunde, que a parceria se fortaleça. Pai, pedimos que abençoes os casais que estão há muitos anos juntos, que renovem o amor, que reavivem a paixão, que redescubram um ao outro. Que não permitam que a rotina mate o romance, que invistam no relacionamento, que continuem a namorar mesmo depois de tantos anos. Senhor, pedimos pelos casais que não conseguem ter filhos. Consola o coração deles, sara a dor da infertilidade. Se é da tua vontade, abre as madres, se não, mostra-lhes outros caminhos como a adoção. Que saibam que não são menos valiosos por não terem filhos biológicos. Pai, pedimos pelas mulheres grávidas, que tenham gestações saudáveis, que os bebés se desenvolvam perfeitamente, que os partos sejam seguros. Protege mães e bebés, que experimentem a alegria de trazer uma nova vida ao mundo. Senhor, pedimos pelos pais de bebés recém-nascidos. Dá-lhes sabedoria para cuidar destes seres tão frágeis, paciência para lidar com as noites sem dormir, alegria em cada fase do crescimento. Que criem os filhos no teu temor desde pequeninos. Pai, pedimos pelos pais de crianças pequenas, que tenham energia para acompanhar a agitação delas, criatividade para educá-las, amor para corrigi-las quando necessário. Que plantem sementes de fé que germinarão no futuro. Senhor, pedimos pelos pais de adolescentes, dá-lhes sabedoria para lidar com esta fase tão desafiadora, paciência para suportar as rebeliões, amor incondicional mesmo quando os filhos se afastam. Que mantenham as portas do diálogo sempre abertas, que sejam referência e não apenas autoridade. Pai, pedimos pelos pais de filhos adultos, que saibam quando aconselhar e quando ficar em silêncio, que respeitem as escolhas dos filhos, mesmo quando não concordam, que continuem a interceder, mesmo quando os filhos já não moram em casa. Senhor, pedimos pelos avós, que tenham saúde para desfrutar dos netos, sabedoria para transmitir valores, alegria em ver a família crescer. Que sejam fonte de bênção para as novas gerações, que deixem um legado de fé. Pai, pedimos pelos filhos que cuidam de pais idosos. Dá-lhes paciência, força física e emocional, recursos financeiros, que honrem pai e mãe conforme o mandamento, que façam isso com amor e não por obrigação, que vejam isso como privilégio e não como fardo. Senhor, pedimos por aqueles que perderam pais recentemente. Consola-os na dor da perda, sustenta-os no vazio que ficou, guarda as memórias boas. Que saibam que um dia haverá o reencontro para aqueles que morreram em ti. Pai, pedimos por aqueles que têm pais difíceis, abusivos ou ausentes. Sara as feridas da rejeição, do abandono, dos maus tratos, que consigam perdoar mesmo quando a reconciliação não for possível. Que quebres as correntes geracionais, que não repitam os mesmos padrões. Senhor, pedimos pelos órfãos. Levanta famílias dispostas a adotá-los, instituições que cuidem bem deles.
pessoas que invistam no futuro deles, que saibam que tu és pai dos órfãos, que tu não os esqueceste, que tu tens planos bons para eles. Pai, pedimos pelas famílias que estão a passar por processos de adoção. Que tudo corra bem, que a burocracia não seja um obstáculo, que em breve possam ter os filhos nos braços. Prepara o coração deles e o coração das crianças para esta nova realidade. Senhor, pedimos pelas mães solteiras. Dá-lhes força para criar os filhos sozinhas, provisão para suprir as necessidades, sabedoria para tomar decisões, que não se sintam julgadas, mas acolhidas. Que encontrem apoio na comunidade de fé. Pai, pedimos pelos pais solteiros, que consigam equilibrar trabalho e criação dos filhos, que tenham paciência quando estiverem sobrecarregados, que sejam pai e mãe ao mesmo tempo quando necessário. Que os filhos cresçam saudáveis emocionalmente, apesar da ausência de um dos pais. Senhor, pedimos pelas famílias que estão a passar por divórcio. Que mesmo na separação haja respeito, que os filhos não sejam usados como arma, que o processo seja o menos traumático possível. Se houver possibilidade de reconciliação, que aconteça. Se não, que cada um siga em paz. Pai, pedimos por aqueles que estão a recomeçar depois de um divórcio. Que consigam confiar novamente, que não carreguem as feridas do passado para novos relacionamentos, que aprendam com os erros. Senhor, pedimos pelas famílias recompostas, que haja harmonia entre todos os membros, que as crianças se adaptem bem à nova configuração familiar, que não haja rivalidade, mas sim cooperação, que construam algo bonito juntos. Pai, pedimos pelos irmãos que estão em conflito, que haja reconciliação, que o orgulho seja quebrado, que o perdão aconteça, que restaures relacionamentos que foram quebrados por brigas, heranças, mal-entendidos, que as famílias voltem a estar unidas. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas famílias contra toda a obra do inimigo, que nenhuma divisão prospere, que nenhuma discórdia se estabeleça, que nenhuma influência maligna entre. Selamos as nossas famílias com o sangue de Jesus. Pai, pedimos que as nossas famílias sejam faróis de luz neste mundo, que os vizinhos vejam algo diferente em nós, que os amigos queiram o que temos, que sejamos testemunho vivo do que significa servir ao Senhor. Senhor, pedimos que levantes altares de adoração nas nossas casas, que haja momentos de culto familiar, de leitura bíblica em conjunto, de oração unidos, que a presença de Deus seja tão real nas nossas casas que qualquer pessoa que entre sinta. Pai, pedimos que as nossas casas sejam lugares de refúgio, onde os membros da família encontrem acolhimento depois de um dia difícil, onde haja sempre uma palavra de encorajamento, onde o amor seja demonstrado não apenas com palavras, mas com ações. Senhor, pedimos que guardes as nossas casas de toda a tragédia. Protege de incêndios, de roubos, de invasões, de desastres naturais. Que os teus anjos acampem ao redor das nossas residências. Que nenhum mal nos aconteça. Pai, pedimos que abençoes o sustento das nossas famílias, que não falte o pão de cada dia, que haja sempre o suficiente e até mais. Que possamos não apenas suprir as nossas necessidades, mas também ajudar outros que têm menos. Senhor, pedimos que nos ensines a administrar bem os recursos que nos dás. Que não haja desperdício, que haja planejamento, que haja equilíbrio entre poupar e desfrutar, que sejamos bons mordomos de tudo o que tu nos confias. Pai, pedimos que abençoes a educação dos nossos filhos, que estudem em boas escolas, que tenham professores dedicados, que desenvolvam todo o potencial que tu colocaste neles, que a educação não seja apenas acadêmica, mas também de caráter. Senhor,
pedimos pelos estudantes que estão a prestar exames importantes, dá-lhes clareza mental, boa memória, tranquilidade, que se saiam bem, que alcancem as notas necessárias, que entrem nas universidades que desejam. Pai, pedimos pelos universitários, que façam boas escolhas de curso, que tenham disciplina para estudar, que encontrem boas amizades. Protege-os das tentações do ambiente universitário, que usem este tempo de formação sabiamente. Senhor, pedimos por aqueles que estão a procurar o primeiro emprego. Abre portas, cria oportunidades, conecta-os com as pessoas certas, que não desanimem na espera, que continuem a se preparar, que confiem no teu tempo. Pai, pedimos por aqueles que estão a mudar de carreira. Dá-lhes coragem para dar este passo, sabedoria para fazer a transição, provisão durante o período de adaptação, que encontrem realização profissional fazendo o que amam. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham em ambientes tóxicos, que tenham força para suportar até que possas movê-los para outro lugar, sabedoria para lidar com pessoas difíceis, paz interior, mesmo no meio do caos. Que sejam luz nestes lugares escuros. Pai, pedimos pelos empreendedores, que tenham ideias criativas, estratégias eficazes, clientes fiéis, que os negócios prosperem, que cresçam de forma sustentável, que gerem empregos e abençoem a comunidade. Senhor, pedimos por aqueles que faliram, que não desistam, que aprendam com os erros, que tenham coragem para recomeçar. Que saibam que o fracasso não é o fim, que há sempre uma nova oportunidade contigo. Pai, pedimos pelos aposentados, que tenham saúde para desfrutar desta fase da vida, recursos suficientes para viver com dignidade, propósito mesmo sem trabalhar formalmente, que usem o tempo livre para servir, para estar com a família, para fazer o que sempre quiseram. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham em missões, supre todas as necessidades deles, protege-os em lugares perigosos, usa-os poderosamente para expandir o teu reino, que vejam frutos abundantes, que multidões sejam salvas através do trabalho deles. Pai, pedimos pelos voluntários que servem em igrejas e organizações sem fins lucrativos, que não se cansem de fazer o bem, que sejam valorizados, que vejam o impacto do trabalho deles, que continuem servindo com alegria. Senhor, pedimos por aqueles que têm dons artísticos, que usem a arte para glorificar-te, que abençoem muitos através da música, da pintura, da escrita, da dança, que a criatividade deles seja canal de adoração. Pai, pedimos por aqueles que trabalham com comunicação, que usem as plataformas que têm para espalhar verdade, para edificar, para inspirar, que sejam responsáveis com a influência que possuem, que não promovam o que é destrutivo. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham na área da tecnologia, que desenvolvam ferramentas que melhorem a vida das pessoas, que usem a inovação para o bem, que sejam éticos nas suas práticas. Pai, pedimos por aqueles que trabalham no campo, que tenham boas colheitas, que o clima seja favorável, que consigam viver dignamente do trabalho na terra. Abençoa o trabalho das mãos deles. Senhor, pedimos pelos que trabalham no mar, protege os pescadores, os marinheiros, todos os que tiram o sustento das águas, que voltem em segurança para as suas famílias, que tenham boas pescas. Pai, pedimos que este dia seja marcado por milagres, que vejamos a tua mão poderosa agindo de formas sobrenaturais, que aconteçam coisas que só podem ser explicadas pela tua intervenção, que a nossa fé seja fortalecida ao testemunhar o teu poder. Senhor, pedimos que nos prepares para o que vem pela frente. Se há desafios, dá-nos força. Se há oportunidades, dá-nos sabedoria. Se há mudanças, dá-nos flexibilidade. Que estejamos prontos para tudo, porque confiamos em Ti. Pai, entregamos este dia nas Tuas mãos com gratidão.
Obrigado por nos ouvires. Obrigado por te importares conosco. Obrigado por seres um Pai tão bom. Confiamos que vais fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que seja feita a tua vontade. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu reino venha. Amém e amém. Senhor, pedimos que nos deis olhos para ver as oportunidades que colocas no nosso caminho. Muitas vezes estamos tão focados nos problemas que não vemos as portas abertas. Ajuda-nos a ter uma perspectiva correta, a enxergar com os olhos da fé e não apenas com os olhos naturais. Pai, pedimos que nos deis ouvidos para ouvir a tua voz. Que no meio de tantos ruídos, de tantas vozes competindo pela nossa atenção, consigamos distinguir a tua voz. Que sejamos como as ovelhas que conhecem a voz do pastor e o seguem. Senhor, pedimos que nos deis sensibilidade para perceber quando tu estás a mover. Que não percamos os momentos em que tu queres fazer algo especial. Que estejamos atentos, despertos espiritualmente, prontos para cooperar com o que estás a fazer. Pai, pedimos que guardes a nossa língua de pecar, que não falemos o que não devemos, que não juremos falso, que não blasfememos, que cada palavra que sair da nossa boca seja agradável a ti e útil para a edificação. Senhor, pedimos que guardes os nossos pés de tropeçar, que andemos com cuidado, que não nos desviemos do caminho reto, que não entremos por veredas perigosas, que os nossos passos sejam firmes, dirigidos por ti. Pai, pedimos que guardes as nossas mãos de fazer o mal, que não pequemos com as nossas ações, que não causemos dano a ninguém, que usemos as nossas mãos para abençoar e não para destruir. Senhor, pedimos que guardes o nosso coração de se afastar de ti, que não haja espaço para ídolos, que não permitamos que nada tome o teu lugar, que tu sejas sempre o primeiro amor, a prioridade máxima, o centro de tudo. Pai, pedimos que nos livres de todo o laço do inimigo, que quebre as armadilhas que foram preparadas para nos fazer cair, que desmanche as estratégias do maligno contra nós. Que estejamos sempre um passo à frente, porque tu nos revelas os planos dele. Senhor, pedimos que nos revistas com a armadura espiritual, que tenhamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que estejamos prontos para a batalha espiritual. Pai, pedimos que nos enchas com o teu poder, que não lutemos com forças humanas, mas com o poder do alto, que experimentemos a unção do Espírito Santo, que vejamos sinais e maravilhas, que façamos a obra do reino com eficácia sobrenatural. Senhor, pedimos que uses cada pessoa que está a ouvir esta oração, que ninguém fique de fora dos teus planos, que cada um tenha um papel importante no teu reino. Que descubram os dons que colocaste neles e os usem para a tua glória. Pai, pedimos que acendas em nós o fogo do avivamento, que não estejamos mornos nem frios, mas ferventes no Espírito, que haja paixão por ti, zelo pela tua casa, urgência em cumprir a grande comissão. Senhor, pedimos que uses este dia para nos transformar, que não terminemos o dia da mesma forma que começamos. Que haja crescimento, maturidade, transformação. Que sejamos moldados cada vez mais à imagem de Cristo. Pai, pedimos que nos dês experiências com a tua presença. Que hoje não seja apenas mais um dia comum, mas um dia em que experimentamos algo especial contigo. Que tenhamos encontros reais, momentos de intimidade, revelações do teu amor. Senhor, pedimos que quebres todo o jugo que ainda existe sobre nós. Jugos de pecado, de vício, de maldição, de enfermidade. Que hoje seja o dia da libertação completa, que saiamos das prisões, que experimentemos a verdadeira liberdade que há em Cristo. Pai, pedimos que cures as memórias dolorosas,
Há coisas do passado que ainda nos ferem quando lembramos. Toca nestas memórias com o teu poder curador, que possamos lembrar sem dor que o passado não tenha mais poder sobre o presente. Senhor, pedimos que restaures os sonhos que morreram. Talvez há muito tempo desistimos de sonhar porque fomos decepcionados muitas vezes. Mas Tu és o Deus que ressuscita sonhos mortos, que traz vida onde só havia morte. Reaviva em nós a capacidade de sonhar novamente. Pai, pedimos que nos dês coragem para dar passos de fé, que não fiquemos paralisados pelo medo, que não percamos oportunidades por causa da insegurança, que tenhamos ousadia santa, que arrisquemos por Ti, que façamos coisas que só são possíveis com a Tua ajuda. Senhor, pedimos que multipliques os nossos esforços, que o pouco que temos nas mãos seja multiplicado quando colocado nas Tuas mãos. Que vejamos resultados que excedem o que seria naturalmente possível. Pai, pedimos que nos conectes com as pessoas certas, que os relacionamentos divinos aconteçam, que encontremos aqueles que Tu preparaste para caminhar conosco, para nos ajudar, para serem abençoados através de nós. Senhor, pedimos que nos dês favor diante das autoridades, que encontremos graça diante daqueles que têm poder de decisão sobre áreas importantes das nossas vidas. Que as portas se abram, que os processos sejam agilizados, que haja aprovações. Pai, pedimos que abençoes os nossos projetos, os projetos pessoais, profissionais, ministeriais, que tudo o que fazemos prospere porque está alinhado com a Tua vontade. Que vejamos frutos abundantes, resultados que glorifiquem o Teu nome. Senhor, pedimos que nos uses para fazer diferença na vida de alguém hoje. Que sejamos instrumento de bênção, que as nossas palavras encorajem, que as nossas ações ajudem, que alguém seja impactado positivamente porque cruzou o nosso caminho. Pai, pedimos que nos deis testemunho poderoso, que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras, que as pessoas vejam Cristo em nós, que queiram conhecer o Deus que servimos por causa da transformação que vem em nós. Senhor, pedimos que nos dês sabedoria para lidar com as finanças, que não gastemos impulsivamente, que poupemos com sabedoria, que investamos inteligentemente. Que honremos a Ti com os nossos recursos, que dizimemos fielmente, que ofertemos generosamente. Pai, pedimos que quebre toda a maldição financeira sobre as nossas vidas. Maldições geracionais de pobreza, de escassez, de dívidas. Que sejamos libertos de padrões destrutivos, que experimentemos prosperidade com propósito. Senhor, pedimos que abençoes o nosso trabalho com frutos visíveis. Que vejamos promoções, aumentos salariais, reconhecimento, não por merecimento próprio, mas porque Tu decides honrar aqueles que Te honram. Pai, pedimos que nos dês ideias criativas, ideias de negócios, de projetos, de soluções para problemas. Que a criatividade flua, que a inovação aconteça, que sejamos pioneiros em áreas que Tu queres que exploremos. Senhor, pedimos que nos dês resistência física, que os nossos corpos suportem as demandas do dia, que não adoeçamos, que tenhamos energia suficiente, que cuidemos bem dos nossos corpos, que são templos do Espírito Santo. Pai, pedimos que nos dês resistência emocional, que não quebremos diante das pressões, que não nos deixemos abater pelas circunstâncias difíceis. Que tenhamos resiliência, que nos levantemos cada vez que cairmos. Senhor, pedimos que nos dês resistência espiritual, que não desistamos da fé quando vier a perseguição, que não abandonemos a Ti quando passar pela prova, que permaneçamos firmes até o fim, que sejamos fiéis mesmo que custe a vida. Pai, pedimos que nos dês alegria contagiante, que a nossa alegria seja tão genuína que contagie outros ao nosso redor,
Que sejamos conhecidos como pessoas alegres, não porque não temos problemas, mas porque temos um Deus grande. Senhor, pedimos que nos deis paz que confunda os outros. Que estejamos em paz, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Que esta paz inexplicável seja testemunho do teu poder, que leve outros a te buscarem. Pai, pedimos que nos dês amor incondicional, que amemos como tu amas, que perdoemos como tu perdoas, que aceitemos como tu aceitas, que o nosso amor não dependa de merecimento, mas seja uma decisão baseada no teu exemplo. Senhor, pedimos que nos dês generosidade sem limites, que não sejamos mesquinhos, que não retenhamos o que podemos dar, que sejamos canais de bênção. Que experimentemos a verdade de que há mais bem-aventurança em dar do que em receber. Pai, pedimos que nos dês gratidão constante, que agradeçamos não apenas pelas bênçãos, mas também pelas provações que nos fazem crescer. Que em tudo demos graças, porque esta é a tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Senhor, pedimos que nos dês humildade verdadeira, que reconheçamos que sem ti nada somos, que tudo o que temos vem de ti, que qualquer sucesso é resultado da tua graça. Que não nos gloriemos em nós mesmos, mas em ti. Pai, pedimos que nos dês mansidão sem fraqueza, que sejamos mansos como Jesus foi manso, mas também firmes quando necessário. Que a mansidão não seja confundida com covardia, mas seja força sob controle. Senhor, pedimos que nos dês paciência sobrenatural, que esperemos no teu tempo sem murmurar, que suportemos as pessoas difíceis sem perder a calma, que perseveremos nas provações sem desistir. Pai, pedimos que nos deis fidelidade inabalável, que sejamos fiéis a ti em todas as circunstâncias, que não nos vendamos por vantagens temporárias, que mantenhamos a integridade mesmo quando ninguém está a ver. Senhor, pedimos que nos dês bondade prática, que não sejamos apenas bons em teoria, mas que pratiquemos a bondade em ações concretas, que ajudemos quem precisa, que sejamos úteis, que façamos a diferença. Pai, pedimos que nos dês domínio próprio, que controlemos os nossos impulsos, que dominemos os nossos desejos, que não sejamos escravos das paixões, que o Espírito Santo nos capacite a viver em santidade. Senhor, pedimos que nos dês discernimento espiritual aguçado, que saibamos distinguir entre o que vem de ti, o que vem de nós mesmos e o que vem do inimigo. Que não sejamos enganados, que não caiamos em armadilhas. Pai, pedimos que nos enchas com a plenitude do teu Espírito, que não vivamos com apenas um pouco de ti, mas que sejamos completamente cheios, que transbordemos da tua presença, que a nossa vida seja uma fonte de águas vivas. Senhor, pedimos que nos deis ousadia para testemunhar, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que falemos de ti com confiança, que compartilhemos a nossa fé sem medo, que sejamos testemunhas eficazes onde estivermos. Pai, pedimos que nos dês compaixão pelas almas perdidas, que vejamos as pessoas como tu as vês, que sintamos o que tu sentes por elas. Que o nosso coração seja movido a interceder, a evangelizar, a fazer tudo o que for possível para que sejam salvas. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para educar as próximas gerações, que transmitamos a fé de forma relevante, que sejamos ponte e não barreira, que ajudemos os mais jovens a encontrarem a ti de forma autêntica. Pai, pedimos que nos dê zelo pelo teu nome, que não suportemos ver o teu nome sendo profanado, que nos posicionemos em defesa da tua honra, que lutemos pela verdade do Evangelho. Senhor, pedimos que nos dês amor pela tua palavra, que tenhamos fome e sede de conhecer as Escrituras, que meditemos nelas dia e noite, que as guardemos no coração, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Pai, pedimos que nos des prazer na oração, que a oração não seja um dever pesado, mas um privilégio delicioso. Que encontremos alegria em conversar contigo, que ansiemos pelos momentos de intimidade. Senhor, pedimos que nos des amor pela tua casa, que tenhamos prazer em congregar com outros crentes, que valorizemos a comunhão, que sirvamos na igreja com alegria. Que sejamos membros ativos e não apenas frequentadores. Pai, pedimos que nos des visão do teu reino, que pensemos grande, que sonhemos com o que tu queres fazer, que não limitemos o teu poder, que vejamos além do visível, que creiamos no impossível. Senhor, pedimos que nos des persistência na intercessão, que não desistamos de orar pelas pessoas e situações que colocaste no nosso coração. Que continuemos a clamar até ver a resposta, que não percamos a fé na espera. Pai, pedimos que nos deis sensibilidade às tuas prioridades, que saibamos o que é importante para ti, que alinhemos as nossas prioridades com as tuas, que não desperdicemos tempo com o que não importa eternamente. Senhor, pedimos que nos deis equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio entre trabalho e descanso, entre serviço e intimidade contigo, entre dar e receber. Que não sejamos extremistas, mas equilibrados. Pai, pedimos que nos des contentamento verdadeiro, que estejamos satisfeitos com o que temos enquanto trabalhamos pelo que ainda não alcançamos, que não vivamos sempre insatisfeitos, mas gratos pelo presente. Senhor, pedimos que nos des esperança inabalável, que mesmo quando tudo parecer perdido, continuemos a esperar em ti. Que a nossa esperança não esteja nas circunstâncias, mas em quem tu és. Pai, pedimos que nos des fé crescente, que a nossa fé aumente a cada dia, que confiemos em ti para coisas cada vez maiores, que vejamos milagres porque cremos. Senhor, pedimos que nos des corações gratos, que agradeçamos pelas pequenas coisas, que reconheçamos as tuas bênçãos diárias, que vivamos em constante atitude de gratidão. Pai, obrigado por tudo o que fizeste, estás a fazer e ainda farás. Obrigado por nos amares incondicionalmente, por nunca desistires de nós, por seres sempre fiel. Que a nossa vida seja um cântico de louvor a ti. Senhor Jesus, entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Confiamos que vais nos guiar, nos proteger, nos abençoar. Que seja feita a tua vontade em cada detalhe. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que este dia seja marcado pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça. Que terminemos o dia mais perto de ti, mais parecidos contigo, mais apaixonados por ti. Obrigado porque tu ouves as nossas orações, porque te importas conosco, porque és um Deus bom. Confiamos em ti completamente. Oramos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai amado, queremos agradecer-te profundamente por este momento de oração. Obrigado porque sempre nos ouves quando clamamos a ti. Obrigado porque a tua presença é constante nas nossas vidas, porque nunca nos abandonas, porque estás sempre ao nosso lado. Obrigado porque podemos começar cada dia sabendo que estamos debaixo da tua bênção, que somos guardados pelo teu amor, que somos guiados pela tua sabedoria. Senhor, que cada manhã seja um novo começo cheio de gratidão e alegria. Que acordemos conscientes de que estamos sob a tua graça, de que temos um propósito, de que as nossas vidas têm significado em ti. Que esta oração que fizemos juntos não seja apenas palavras que se perdem no ar, mas que seja o início de uma transformação real e duradoura. Que caminhemos em tua presença todos os dias, que coloquemos a ti em primeiro lugar em cada decisão e ação.
Que vivamos vidas que te honram, que te glorificam, que fazem diferença no mundo. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam cada manhã. Obrigado porque podemos confiar em Ti completamente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Há pessoas ao teu redor que estão a passar por momentos difíceis e que precisam saber que Deus as ama e tem um plano maravilhoso para elas. Seja um instrumento de bênção compartilhando esta oração. Escreve Amém nos comentários se crês que Deus vai fazer maravilhas na tua vida a partir de hoje. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé, que vão fortalecer o teu espírito, que vão te aproximar cada vez mais de Deus. Ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere em todas as áreas. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que o amor de Deus te envolva completamente. Que o Espírito Santo te capacite para viver uma vida abundante. Vai em paz, vai na certeza de que Deus está contigo. Vai confiante de que o melhor ainda está por vir. Deus te abençoe ricamente. Amém e amém.